Tem coisa que nos jogos já passou da hora de acabar, né? Microtransações caríssimas, remakes que ninguém pediu. Cara, é de dar raiva tanta coisa que tem que acaba mais prejudicando do que ajudando a indústria de games. E hoje eu vou mostrar as 10 tendências do mundo dos jogos que precisam desaparecer agora. Vamos junto acabar com essa lista? Número 10. Estúdios fechando antes de lançar um jogo. Em 2024 vimos um fenômeno preocupante. Estúdio de games fechando antes mesmo de entregar qualquer coisa. Isso não só frustra os jogadores, mas também desperdiça o talento de desenvolvedores que poderiam criar experiências incríveis. Exemplos? O Blue Studio da Netflix. O Blue Studio da Netflix foi fechado sem nem anunciar seu projeto AAA. Outro caso foi da Humanoid Origins, liderado por Casey Hudson, que também desapareceu sem nada para mostrar. Essa tendência reflete uma combinação de problemas: falta de planejamento, pressão por resultados imediatos e investimentos guiados por moedas estrangeiras, como blockchain ou NFTs. Por trás disso também está a prática comum de grandes empresas adquirirem estúdios menores, apenas para encerrá-los quando não atendem às expectativas financeiras no curto prazo. É como se a indústria estivesse mais preocupada com apostas rápidas do que construir algo sustentável. Além disso, há questões dos investidores, que muitas das vezes colocam dinheiro em estúdios de recém-criados sem avaliar se eles terão tempo e recursos para concluir seus projetos. Quando o retorno não é imediato, os estúdios são fechados antes mesmo de terem a chance de se estabelecer. Isso cria um ciclo tóxico. Talentos são desperdiçados, ideias promissoras são abandonadas e os jogos perdem acesso a novas experiências. Casos como o da Deviation Games, adquirida pela Sony em 2020, exemplificam isso perfeitamente. O estúdio estava desenvolvendo um exclusivo para o PlayStation, mas foi fechado antes de sequer anunciar o jogo. Essa falta de paciência e visão de longo prazo prejudica toda a indústria, afastando criadores talentosos e enfraquecendo a diversidade nos games. A indústria dos jogos precisa de estabilidade para que novos estúdios possam prosperar e trazer inovações reais. Sem isso, continuaremos vendo boas ideias serem descartadas antes mesmo de terem a chance de brilhar. Número 9. Remakes desnecessários. 2024 foi o ano dos remakes, e nem todos pelos motivos certos. Alguns, como Resident Evil 4 e Silent Hill 2, elevaram a experiência dos jogos clássicos, modernizando mecânicas e gráficos de forma brilhante. Mas infelizmente, muitos outros pareciam apenas uma desculpa para vender o mesmo jogo novamente a preços mais elevados. E os exemplos controversos incluem o remaster, entre aspas, de The Last of Us Part 2, que trouxe poucas melhorias e poderia muito bem ter sido uma atualização gratuita. E o remake de Horizon Zero Dawn, que apesar das melhorias gráficas, deixou muitos jogadores questionando, era mesmo necessário? Afinal, o jogo original ainda era perfeitamente jogável e visualmente impressionante. Além de serem desnecessários, ao meu ver, esses remakes levantaram uma questão mais ampla. Será que as empresas estão priorizando nostalgia lucrativa em vez de inovação? Para cada remake que realmente melhora a experiência do jogador, como em Resident Evil 2, há dezenas que trazem mudanças mínimas ou até irrelevantes. Isso faz com que os jogadores comecem a enxergar esses projetos como caça-níqueis, minando a confiança no que deveria ser um produto premium. Outro ponto importante é como esses remakes podem impactar negativamente a criatividade na indústria. O tempo e os recursos gastos nesses projetos poderiam ser investidos em novos jogos ou trazer de volta franquias esquecidas com ideias frescas. Em vez disso, temos estúdios refazendo histórias já contadas, enquanto séries incríveis como Jak and Daxter ou Dead Space esperaram anos por atenção. Claro, existem momentos em que um remake é essencial. Jogos antigos que não são mais acessíveis em hardware modernos como Demon's Souls merecem um remaster para as novas gerações, mas a linha entre um remake necessário e um remake só para arrecadar dinheiro está ficando cada vez mais tênue. Infelizmente, 2024 mostrou que as empresas estão mais interessadas em prolongar a vida útil dos seus sucessos do que em oferecer algo realmente novo. Se os remakes continuarem, pelo menos que tragam mudanças significativas, mecânicas melhoradas, gráficos revolucionários ou conteúdo expandido. Caso contrário, eles só continuarão alimentando a frustração de jogadores que esperaram por novidades e receberam apenas mais do mesmo. Número 8. Vozes geradas por IA. Em 2024, o uso de IA na dublagem foi grande polêmica na indústria dos jogos. Embora a tecnologia tenha avançado bastante, as vozes artificiais ainda falham em transmitir a emoção e a autenticidade que os atores humanos conseguem trazer para os personagens.
Elas são mecânicas frias e sem carisma, comprometendo a imersão nos jogos. Um exemplo claro disso foi no jogo The Finals, que usou IA para narrar suas partidas. O resultado? Uma narração genérica, sem vida, que foi amplamente criticada pelos jogadores. Esse tipo de escolha levanta uma questão importante. A economia de custos justifica comprometer a qualidade de algo tão essencial quanto a dublagem? Além disso, o impacto na carreira dos dubladores profissionais é preocupante. Muitos artistas talentosos estão perdendo espaço para soluções de inteligência artificial que, na maioria das vezes, não conseguem oferecer o mesmo nível de entrega. A dublagem não é apenas sobre repetir falas, é uma forma de atuação que exige emoção, timing e experiência, coisas que uma máquina simplesmente não consegue replicar ainda. No entanto, é importante reconhecer que a IA pode ter usos positivos na indústria, como ajudar no desenvolvimento inicial de jogos, criando vozes temporárias para testes de diálogos ou NPCs de pouca relevância. Porém, substituí-la totalmente por performances humanas em personagens principais é um erro grave que aliena os jogadores e prejudica o impacto narrativo dos jogos. Se a indústria continuar a priorizar a IA em vez de investir em talentos humanos, os jogos correm risco de perder a sua característica mais envolvente, a conexão emocional. Afinal, nada supera a habilidade de um dublador de verdade em dar a vida e personalidade aos personagens que tanto amamos. Número 7. Atualizações gráficas que pioram os jogos. As atualizações gráficas deveriam ser uma boa notícia para os jogadores, mas em 2024 vemos vários casos em que elas fazem exatamente o oposto. Essas atualizações, em vez de melhorar a experiência, trouxeram mais problemas do que soluções, comprometendo a performance e até mesmo a jogabilidade em algumas situações. Um exemplo notório foi a atualização de próxima geração de Fallout 4, que prometia aprimorar o jogo para a nova geração de consoles. Em vez disso, o que os jogadores receberam foi uma versão menos estável, com quedas de desempenho significativas e uma série de bugs novos. O maior golpe? Mods. Uma parte essencial da comunidade Fallout foram completamente quebrados pela atualização, alienando um dos públicos mais fiéis da franquia. Outro caso que gerou bastante frustração foi o lançamento do PlayStation 5 Pro. Embora o console prometesse visuais mais avançados e desempenho superior, a realidade foi bem diferente para muitos títulos. Jogos como Alan Wake 2 e Silent Hill 2 tiveram problemas relacionados ao novo sistema de upscaling do console, entregando gráficos inconsistentes e até mesmo piorando a experiência em alguns casos. O que deveria ser uma melhoria acabou se tornando dor de cabeça para os desenvolvedores e jogadores. Esses problemas muitas das vezes surgem porque as empresas priorizam o marketing em vez de investir o tempo necessário para otimizar essas atualizações. Quando lançadas às pressas, as atualizações gráficas podem trazer efeitos negativos, como aumentar os requisitos de sistema sem oferecer melhorias significativas ou até mesmo comprometer a jogabilidade básica do título. No final das contas, os jogadores esperam que atualizações gráficas sejam uma forma de melhorar e não de piorar sua experiência. É essencial que as empresas invistam em testes de qualidade rigorosos antes de lançar essas melhorias. Afinal, ninguém quer pagar por um jogo atualizado apenas para descobrir que agora ele roda pior do que antes, né? Número 6. Logins e launchers desnecessários. Cara, não tem nada mais frustrante do que querer jogar um jogo e ser barrado por um login. Ou pior ainda, um launcher adicional que você nem queria instalar. Em 2024, essa prática continuou irritando os jogadores, especialmente em títulos como GTA e os jogos da Ubisoft, que agora exigem contas extras de autenticação que só interrompem a experiência do jogador. Esses launchers não apenas adicionam etapas desnecessárias, mas muitas das vezes consomem recursos do sistema, causando lentidão e em alguns casos até travamentos. Para quem usa computadores ou dispositivos como Steam Deck, a situação é ainda pior, já que muitos desses programas não são otimizados, causando a dificuldade de acessar aos jogos. Além disso, há um incômodo de logins que inspiram. Você abre o jogo e depois de semanas ou meses de surpresa, você precisa lembrar a senha, fazer verificações de segurança e resolver o CAPTCHAs. Isso transforma o simples ato de jogar em uma tarefa cansativa às vezes, porque você esquece a senha, aí tem que fazer recuperação e dá maior trabalho. A grande questão é, por que complicar tanto algo que deveria ser simples? Plataformas como a Steam já provaram que é possível gerenciar jogos de forma eficiente e sem barreiras desnecessárias. Empresas que insistem nesses launchers só estão afastando os jogadores. Se a indústria quer reconquistar a confiança do público, é hora de eliminar essas etapas burocráticas. Afinal,
os jogadores já pagaram pelos jogos, eles não precisam de mais obstáculos para se divertir. Número 5. Falta de riscos criativos. Os jogos AAA estão cada vez mais previsíveis, presos a uma fórmula que garante lucro, mas sufoca a criatividade. Em vez de apostar em novas ideias, as grandes produções continuam se inspirando nos mesmos 3 pilares: aventuras cinematográficas no estilo Uncharted, sistemas desafiadores como Dark Souls ou experiências de live service destinadas à monetização constante. Essa falta de inovação tem uma razão clara: os orçamentos bilionários tornam as empresas mais avessas ao risco. Com tantos recursos investidos, elas preferem jogar no seguro e apostar em fórmulas já testadas. Mas o resultado disso é uma indústria cheia de jogos que, embora tecnicamente impecáveis, são repetitivos e sem alma, que ao meu ver acontece com Black Myth Wukong. Não entregou nada de tão espetacular assim, além dos gráficos, né? E pior ainda, os criadores que desejam inovar às vezes esbarram nas limitações impostas pelos investidores, que priorizam o retorno financeiro em detrimento de experiências ousadas. E isso é especialmente preocupante em um mercado onde franquias icônicas como Jak and Daxter ou F-Zero são deixadas de lado porque não se encaixam nessas fórmulas ultra lucrativas. Por outro lado, os jogos independentes estão provando que a criatividade ainda pode conquistar o público. Títulos como Hades, Vampire Survival e Project Zomboid mostram que ideias originais aliadas a execuções criativas têm potencial para atrair jogadores e criar experiências inesquecíveis. E por que não investir em projetos de médio porte? Jogos AA, como Hellblade, provam que orçamentos menores podem oferecer experiências mais focadas e diferenciadas. Se a indústria deseja reconquistar o entusiasmo dos jogadores, precisa aprender com esses exemplos. Apostar em novas ideias é arriscado, mas é também o que torna os games memoráveis e ainda ajuda a criar as próximas grandes franquias. Está na hora de sair da zona de conforto e devolver a criatividade aos holofotes. Número 4. Inserção de DRM em jogos antigos. DRM, ou Digital Rights Management, é a tecnologia criada para proteger direitos autorais e evitar a pirataria. No entanto, em vez de beneficiar a experiência dos jogadores, ela muitas das vezes faz o contrário, prejudica o desempenho, complica o acesso e causa mais frustrações do que soluções. Em 2024, vimos um aumento preocupante na prática de inserir DRM em jogos antigos, mesmo depois de anos do seu lançamento. Um exemplo claro foi Ghostwire Tokyo, da Bethesda, que recebeu o polêmico Denuvo mais de um ano após o seu lançamento. Essa adição inesperada trouxe quedas significativas de desempenho e gerou indignação entre os jogadores que já haviam comprado o jogo. Outro caso foi o da Capcom, que implementou o Enigma Protector em títulos antigos. Isso não apenas tornou esses jogos mais pesados e exigentes em termos de hardware, mas também quebrou mods criados pela comunidade. Para muitos jogadores, os mods são uma parte essencial da experiência, e destruí-los sem um motivo prático aliena uma base de fãs leal. O grande problema com o DRM é que muitas das vezes ele atinge o público errado. A pirataria continua encontrando formas de burlar as proteções, enquanto os jogadores legítimos ficam presos a limitações frustrantes. Além disso, o DRM costuma exigir servidores para funcionar, o que significa que, no futuro, esses jogos podem simplesmente se tornar inacessíveis quando os servidores forem desativados. Em vez de proteger a indústria, a inserção de DRM em jogos antigos só prejudica a experiência de quem já investiu dinheiro nesses produtos. Se as empresas querem combater a pirataria, a solução está em oferecer mais valor ao jogador, como descontos, atualizações significativas e suporte contínuo, não em adicionar barreiras desnecessárias. Número 3. Microtransações abusivas. As microtransações já são um problema conhecido nos jogos, mas em 2024 elas atingiram níveis absurdos de abuso. O conceito de micro deixou de fazer sentido quando começamos a ver skins custando cerca de R$300, como em Apex Legends, ou em itens cosméticos básicos sendo vendidos por R$100 em jogos como Helldivers 2. Esses preços exorbitantes transformam o que deveria ser uma escolha opcional em algo quase obrigatório para quem quer se destacar ou acompanhar as tendências dentro dos jogos. O grande problema é que essas práticas exploram a psicologia dos jogadores, especialmente com o uso de FOMO, ou traduzindo para o português, medo de ficar de fora, esse é o termo. Passes de batalha e skins exclusivas são criadas para gerar a sensação de urgência,
Compre agora, você vai perder para sempre. Essa manipulação constante não apenas esgota o bolso dos jogadores, mas também cria uma atmosfera tóxica, onde quem não gasta dinheiro acaba se sentindo que está jogando em desvantagem. Outro ponto que merece destaque é como a monetização está impactando a experiência dos jogos. Muitos títulos focam mais em criar economias internas para vender produtos digitais do que entregar uma jogabilidade de qualidade. Isso resulta em jogos que parecem incompletos ou desbalanceados, propositalmente, incentivando o jogador a gastar dinheiro para corrigir, entre aspas, essas falhas. Infelizmente, essa estratégia é lucrativa o suficiente para que as empresas continuem utilizando. Mesmo com críticas constantes, sempre haverá uma parcela de jogadores disposta a gastar. E isso perpetua o problema e normaliza as práticas que, no fundo, são prejudiciais para a indústria como um todo. A solução? Os jogadores precisam exigir práticas mais justas, e as empresas devem oferecer mais valor em troca de dinheiro investido. Se o foco continuar sendo em maximizar os lucros a qualquer custo, as microtransações abusivas vão só piorar e afastar ainda mais fãs dos jogos que poderiam ser memoráveis. Número 2. Fechamento de estúdios aclamados. Uma das tendências mais tristes de 2024 foi o fechamento de estúdios talentosos mesmo após entregarem jogos aclamados pela crítica. Esses encerramentos prematuros mostram como as empresas estão mais preocupadas com lucros imediatos do que a construção de um legado criativo e sustentável. Um exemplo marcante foi o jogo do Príncipe da Pérsia, um jogo que reviveu uma das franquias mais queridas do mercado. Embora o título tenha recebido elogios pela crítica especializada e pelos jogadores, as vendas não atingiram as metas absurdamente altas impostas pela Ubisoft. Como resultado, o estúdio responsável foi desmantelado antes de ter a chance de expandir a franquia com novos projetos. Outro caso lamentável foi o Hi-Fi Rush, um sucesso inesperado da Tango Gameworks. Apesar de conquistar fãs e impressionar com sua jogabilidade inovadora e visual estilizado, o estúdio enfrentou cortes de recursos e incertezas devido à expectativa realista do desempenho comercial. Isto evidencia como até mesmo sucessos são vistos como insuficientes em uma indústria dominada por orçamentos astronômicos e metas intangíveis. O problema é agravado por falta de visão a longo prazo. Muitas empresas tratam novos jogadores como apostas únicas em vez de dar tempo para que eles cresçam e conquistem uma base sólida de fãs. Essa abordagem não só mina o potencial criativo dos estúdios, mas também limita a diversidade de experiências no mercado, deixando os jogadores com menos opções interessantes. Para reverter essa tendência, a indústria precisa valorizar mais a construção de marcas e franquias de longo prazo, investindo em sequências e suporte contínuo aos jogadores que mostram potencial. Sem essa mudança de mentalidade, continuaremos perdendo os estúdios talentosos e projetos promissores que poderiam redefinir o futuro dos games. Número 1. Flop gigantesco que todos previam. Em 2024, a indústria de games foi marcada por uma sucessão de fracassos que pareciam óbvios desde o início. Esses flops não só foram previsíveis, como expuseram problemas graves na gestão e no planejamento de grandes projetos. E ainda assim, milhões foram investidos em ideias que claramente não tinham apelo suficiente para o público. Um dos maiores exemplos foi o Concorde, da Sony. Com uma proposta genérica e pouco inspiradora, o jogo nunca conseguiu gerar interesse significativo. Apesar disso, recebeu um orçamento robusto e uma campanha de marketing massiva, como se isso fosse suficiente para transformar um projeto medíocre em um sucesso. Nem mesmo o melhor marketing pode vender um produto ruim. E o resultado? Um desastre completo que deixou claro como grandes empresas às vezes ignoram sinais óbvios. Outro caso emblemático foi o Skull and Bones da Ubisoft. O jogo passou anos em desenvolvimento conturbado, com múltiplos adiamentos e rumores de reestruturações internas. Quando finalmente foi lançado, ficou evidente que o projeto estava longe de atender às expectativas. Embora tenha sido prometido como uma experiência épica de pirataria, o jogo entregou uma jogabilidade repetitiva e sem brilho, frustrando os fãs que esperaram tanto tempo. E pior que nesse caso do Skull and Bones, cara, era só eles pegarem a mesma fórmula do Assassin's Creed Black Flag, cara, e botar modo multiplayer. Só fazer isso e o jogo seria um sucesso. E claro, não podemos esquecer do jogo do Esquadrão Suicida, um título que parecia destinado ao fracasso desde o seu anúncio. O conceito de matar heróis queridos no universo da DC foi mal recebido desde o início, e as mecânicas de jogo genérica e o excesso de sistemas live service só pioraram as coisas. Mesmo com o peso da marca da DC, o jogo não conseguiu evitar o desastre. Esses flops destacam o maior problema:
a desconexão entre os tomadores de decisão e o que os jogadores realmente querem. Muitos desses projetos foram concebidos com uma abordagem corporativa, focada mais em tendências do mercado do que em ideias criativas ou inovadoras. E o resultado são jogos que falham em se conectar com o público e acabam sendo rejeitados. Se a indústria deseja evitar mais fracassos no futuro, é essencial repensar como os projetos são aprovados e desenvolvidos. Isso significa ouvir mais os jogadores, apostar em ideias originais e evitar gastar fortunas em jogos que não oferecem nada de novo. Afinal, o sucesso de um jogo não vem apenas do marketing, mas da paixão e da inovação que ele traz para o público. E essas foram as 10 tendências que precisam desaparecer em 2025, você concorda? E qual desses mais te irrita como jogador? Deixa aí embaixo nos comentários. Mas já adianto que a que mais me irrita são as microtransações abusivas. E por falar nisso, esse vídeo aí na tela final eu listo 10 microtransações mais abusivas dos jogos. Tem uma que você tem que pagar para respirar, cara, acredita? Então assista esse vídeo para conferir, mas antes, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever aqui no canal. Papai vai ficando por aqui, muito obrigado por assistir, tamo junto, falou!